estamos em mais um podcast. Esse podcast tem o nome de Shalomcast PR. A Igreja Batista Shalom realiza esse podcast para que você possa ficar atualizado, possa estar aqui nos acompanhando em entrevistas. Sempre trazemos convidados para termos aquele papo. Estou aqui acompanhado do Tiago Medina. Tiago Medina é conhecido na cidade do Recife porque ele, na última eleição para vereador, foi o vereador mais bem votado e é o mais jovem da história. Qualquer coisa você me corrige aí, não sei, né, se eu estou falando alguma coisa fora, aí você me corrige. Ele foi o mais jovem eleito aqui na última eleição, em 2024. Ele está liderando... deixa eu ver se eu entendi. É proposição, é seu nome, né? Isso, eu sou o líder do PL na Câmara. Líder do PL, então tem projetos aí. Eu vou deixar para ele falar, ele já vai falando um pouco mais da sua vida, um pouco da sua biografia, seu testemunho também, Tiago. Prazer estar aqui com você, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite e que você fique à vontade e nos conte um pouco aí da sua história. Perfeito, obrigado, pastor, pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas a pessoa vai assistir, você está assistindo. Shalom, Pernambuco, Shalom Podcast, é um prazer estar aqui. De fato, um programa muito importante, né, da gente saber o papel do cristão na sociedade, que não é só dentro das quatro paredes, né. Na política, na ciência, a gente vai falar sobre isso mais tarde também. Mas é um prazer estar aqui, meu nome é Tiago Medina, tenho 22 anos, estou ficando velho já, tenho 2 anos. Fui eleito vereador na última eleição. Sou mais, como o senhor muito bem falou, mais jovem. E esse de proposição é que o Lucas estava falando antes, sou líder de proposições na Câmara, né? Proposições na Câmara. Exatamente, ou seja, o gabinete trabalhando direitinho, estamos nessa empreitada aí. Mas falando sobre meu testemunho de cristão? Sim, de cristão, quando foi sua conversão, sim. Ok, eu cresci na igreja, meus pais, assim, tanto meu pai quanto minha mãe, desde muito novo eles ficaram lá. Meu pai é presbítero na minha igreja, sou da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, pastor Vitor Ximenes. Meu pai é presbítero desde que eu acho que tinha uns 8 anos, ele é presbítero há muito tempo. Minha mãe já foi presidente da SAF, então assim, a minha família já foi envolvida... Bem envolvida na igreja, já fui presidente da mocidade também. Então, desde muito novo, eu tô na igreja, convivo na igreja, então assim, não teve nenhum episódio, assim, como o pessoal gosta de falar, a minha história da conversão, algo bem chamativo, né? Então assim, cresci no evangelho, mas não lembro a idade específica que teve um encontro com o Senhor e de fato eu me converti. Mas desde muito novo fui aprendendo a palavra do Senhor, meus pais foram me ensinando, fui, enfim, crescendo em fé, crescendo em estatura, em graça, como a gente gosta de falar, né? Então desde muito novo envolvido e nunca saí da igreja, nunca tive um tempo desviado não, então sempre desde criança muito envolvido no caminho do Senhor e agora na política desbravando nesse antro, que é um local difícil, mas para ser um testemunho lá, é para ser uma luz nessa escuridão que a gente chama de política. Na igreja local você chegou a liderar mocidade, ou no caso, mocidade para aquela época, né? Hoje a gente tem vários nomes para esse tipo de ministério. Aqui na Shalom nós chamamos Connect. Perfeito. Então tem outros nomes que as pessoas dão a esse ministério. Mas você chegou a liderar jovens, adolescentes, algum grupo? Sim, em 2022 eu fui o líder da UMP, que é a União Mocidade Presbiteriana, que é a mocidade da gente, lá da minha igreja, né? Lá ainda chama mocidade. Mocidade ainda. Ótimo. Exato. Não é ruim. Exato. E eu fui há um tempo, antes da campanha, da política, o líder do Ministério do Louvor também, né? Eu me aventuro a tocar. Você é músico? Sim, eu tento, né? A gente tenta, né? A gente tenta, mas fui líder do louvor também. Então eu tive essas 2 experiências de liderança lá na igreja. Canta também, você ministra? A gente tenta, né? A gente tenta. Eu não gosto de falar que eu sou bom não, mas a gente tenta. Um pouquinho. Isso aí. E assim, você percebe que a igreja local, ela tem ela tem essa marca, esse berçário de liderança. Muitos líderes saem da igreja local, não é? Para servir aí fora. Não, com certeza. E eu acho que a comunidade da igreja em si ajuda muito na formação de um cidadão, não só um líder, um cidadão. Por quê? Desde que eu tenho 5, 6, 7 anos, eu estou na igreja e eu não converso só com gente da minha idade. Lá, minha mãe gosta de falar que eu conversava com gente de 80 anos, 70 anos, 40 anos, porque é um corpo de Cristo, de fato, é uma família.
E a gente tem essa comunhão lá, né? Porque às vezes quando a pessoa só convive na escola, não tem muito esse contato com pessoas mais velhas, com pessoas mais experiência, mais com pessoas só da idade. Então a igreja ajuda muito nisso também. Eu acredito que ganha muita experiência por falar com pessoas diferentes, tentar adaptar a linguagem, conversando com uma pessoa de uma determinada faixa etária diferente. Então, com certeza, ajuda muito na formação do cidadão e na liderança também. Porque tem muito ministério, né? Por Verdade. exemplo, a pessoa líder da mocidade, digamos assim, pegando meu exemplo, com 16, 17, 18 anos, ela tem que liderar, tem que organizar um evento, organizar uma conferência com 17, 18 anos, né? Então, Sim. querendo, ou não, é uma responsabilidade grande que ela começa a pegar desde uma tenra idade, né? Então, Requer boas ideias, uma boa logística, né? Trabalho em equipe, lidar com pessoas, lidar com pessoas. não é fácil. Então, você aparentou, eu falo muito bem. Sim, sim. Ajuda muito. Enquanto você falava, eu estava lembrando que, por exemplo, na escola, no ensino, naquela época que nós chamávamos do ginasial, que virou fundamental, né? Depois passou o ensino médio. Hoje era o antigo científico, dizia antigamente. São coisas bem, não é da tua idade, por isso você está meio admirado com o que eu estou falando, né? Mas quando eu estava na escola, que eu estou com 53 anos, né? Então já tem um tempo aí que eu estudei e uma coisa que eu percebia, o fato de a igreja nos dar essa oportunidade de falar em público, então a gente vai criando essa destreza, né? Vai construindo essa habilidade, esse traquejo, e na escola, apresentação do trabalho, aí todo mundo dizia, o Jean apresenta, só porque né? ele tem mais desenvoltura, então coloca ele para apresentar. Mas isso é bom. Então eu percebo, há habilidades que nós, quando estamos em Cristo, saímos do mundo, canalizamos aquilo que nós éramos bons lá fora, e Cristo vai, né, aproveitar isso, Jesus vai tornar isso agora um instrumento para o seu reino. Sim, com certeza. Também aquilo que aprendemos na igreja pode ir para fora. Não, com certeza. Eu era tímido, assim, eu falava com todo mundo, mas para falar em público eu era tímido. Quando tava todo mundo olhando para mim, eu tinha que pegar o microfone e falar. Mas quando eu me tornei líder na mocidade, não dava para ser mais tímido, né? Eu tenho que pegar o bom, eu tenho que falar para todo mundo. Então, querendo ou não, quando eu falo que eu sou tímido, não tem que acreditar. Mas eu era tímido, sim, e fui quebrando a timidez na liderança da mocidade. E também cantando também, né? Sim. Não tem como eu liderar o louvor, vou cantar lá tocando violão e ser tímido. Então isso me ajudou muito a quebrar a timidez, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, imagina, político, vou subir na tribuna e sou tímido para falar, né? Não tem como. A igreja me ajudou muito nesse ponto também, né? É verdade. Político precisa falar. Precisa. Ele está num local chamado parlamento, que já leva esse nome, local de fala. Exato. E ele tem que expor, né? Tem que falar. Como fica o seu tempo? Como é que você concilia a sua vida política e sua vida ministerial? Lá no gabinete, assim, depois de virar vereador, é bastante trabalho. A gente tem sessão segunda e terça, mas ali no gabinete são todos os dias. Vai fiscalizar a obra e tudo. Então, assim, não é fácil, mas eu tenho uma agenda, eu tenho um calendário. E se não tiver explícito lá no calendário, vai dar errado, sabe? Então, tem que ter horário da academia, que eu não tô nem indo direito, tem que voltar. Você é daquele que se matricula, paga um ano... Eu tô sendo assim, viu? Infelizmente, eu já fui melhor na minha vida. A academia gosta, né? Caramba, né? Ama esse tipo de participante. Eu já fui melhor, viu? Mas desde o ano passado, assim, depois da campanha, eu falo, não, agora eu vou voltar e não volto. Então, vou assinar um compromisso, ó. Depois aqui do podcast, a gente vai marcar um podcast parte 2, eu vou estar melhor já. Vou assumir um compromisso que eu tenho que voltar pra academia, mas assim, tem que ser tudo especificado no calendário. Sim. Tal hora vou acordar, tal hora eu vou pra academia, tal hora eu vou jogar bola com os amigos, tal hora eu vou almoçar. Se não for, não dá certo, sabe? Certo. E é assim que a gente faz. No sábado tem a mocidade lá na igreja, domingo, obviamente, tem culto pela manhã e pela noite, né? Isso a gente não abre mão. Você é casado, se não perguntar? Sou solteiro. Ainda está solteiro, né? Esperando no Senhor aí que Deus envie a sua varoa. Vai enviar, vai enviar. Em nome de Jesus. Amém. Você acha que entre jovens da igreja tem alguma que tenha esse perfil assim como o seu político, assim, de ser bem mais específico, assim? Você tem essa ver com isso que eu não... Acho que não. Não percebeu nem... Não, percebi não.
Tem não, que só vai dar certo se for alguém nesse, né? Com certeza. Claro. Ainda não. Mas vai chegar. Deus vai enviar, né? Orem por mim. Vai dar certo. Você tá jovem, não se preocupar com isso não, que como eu sempre falo, olha, quando Adão precisou casar, Deus fez ele dormir primeiro. É isso. Então vai descansar que Deus providencia, né? Eu acho que eu tô dormindo pouco, então, viu? Tô dormindo pouco, tem que dormir mais. Tem que dormir mais para Deus providenciar. Interessante que nessa construção de pensamento, o jovem, porque você é jovem, então quero levar essa pergunta para essa faixa etária. O jovem, porque ele é mais desafiado. Ele está na igreja e ele quer servir a Jesus e ele vê o mundo lá fora sempre com a perspectiva de que possa tirá-lo da presença de Deus. E os pais se preocupam, a própria igreja se preocupa, né? Pastores ficam pensando, se o jovem vai para a faculdade, ele é bombardeado com ideias ateístas e tudo mais, né? Não importa, se o curso for de humanas parece que é pior, não é? Mas a gente vê na história, por exemplo, se o jovem optar em ser um cientista, né? Se ele for para o mundo acadêmico e resolver estudar mesmo e eu vou fazer pesquisas, eu vou ser muito bom nessa área, ele estará somando com alguns de uma época que já existiu que foram bons. Eu estava fazendo uma breve pesquisa e olha quantos matemáticos, físicos já tiveram no mundo que eram cristãos. Um deles o Blaise Pascal e Isaac Newton, uma mente prodigiosa, os maiores cientistas que esse mundo já teve, físico, Exato. matemático, astrônomo, que era cristão, tá? O George Mendel, que era geneticista, que nós aprendemos quando está estudando na parte de biologia sobre genética, é citado o nome dele. Então, o que você vê com esse medo? Ou se dá para a gente incentivar o jovem a seguir sua carreira, seja nas artes cênicas, seja também em profissões como jornalista, na medicina, e ao chegar nessa posição, nessa profissão, fazer o seu melhor testemunhando de Cristo nesse lugar. É possível? Não, é possível. É possível e necessário, né? E Necessariamente. Então, isso você muito bem falou, antigamente, os principais cientistas eram cristãos, né? Porque uma frase, não sei de quem é, mas é atribuída a um bicho. Eu acho que Isaac Newton, que é não há ciência sem Deus. Não há ciência sem... Hoje é o contrário, né? Não há ciência com Deus, ele vai falar. E assim, eu atribuo essa mudança, tanto na ciência, quanto na produção do conteúdo, quanto na política. Antigamente também na política, os políticos eram cristãos. Então assim, a igreja meio que se afastou dessas áreas. A igreja teve um pensamento há um tempo atrás, e ela quis dividir, quis fazer uma dicotomia no mundo, né? O que era de Cristo e o que era mundano. Sim. E a gente começou a se afastar dessas áreas. A igreja pensou, não, a igreja tem que ficar dentro das 4 paredes, aqui apenas fazer a EBD, envolver no ministério de louvor, e o que está fora, o que está no mundo, deixa para ele. E quando a igreja começou a fazer isso, não existe espaço vazio. Por exemplo, se eu não formo um cristão cientista, que vai produzir conteúdo, vai produzir mestrado, doutorado, alguém vai fazer. E esse não é o cristão, é alguém que trabalha contra o cristianismo, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Então, foi pela falta de proatividade e a falta de interesse dos cristãos que essas pessoas começaram a ocupar todos os espaços. E hoje a gente tem que meio fazer uma reconquista, né? Eu gosto de falar que o que a gente faz hoje é uma reconquista dessas áreas. A gente tem que fazer igual o Portugal fez e começou a reconquistar tudo na história, né, que falam, e começar a reconquistar a política, reconquistar o meio acadêmico, reconquistar o meio de entretenimento. Antes, tudo era feito para glorificar o Senhor, tudo. Sim. Entretenimento era para isso, a música era para isso, o teatro era para isso, a biologia era para isso, e hoje inverteu. A gente tem que voltar para esse caminho também. Tem um livro muito bom do Franklin Ferreira, que é
contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política, o livro vermelho, que ele fala justamente isso. Essa foi uma ideia diabólica de inserir na igreja de que existe o que é da igreja e o que é do mundo. E o que é do mundo, que são justamente essas áreas, o cristão deve se envolver. Aí eles fizeram festa e começaram a se envolver e meio que tiraram a gente lá. E agora o nosso papel, e o papel da igreja também, o que o Franklin fala no livro, é incentivar os jovens a entrar nessa área. A gente não pode falar, por exemplo, a faculdade ela vai te doutrinar, então você não pode ir para lá. A gente tem que preparar o jovem para enfrentar a doutrinação e fazer a diferença lá. Porque se a gente se eximir dessa responsabilidade, só vão ter eles lá. Exatamente. A gente vai ser meio que... A gente não vai cooperar para nada, a gente não vai produzir ciência, não vai produzir cultura, e eles vão tomar conta disso. Como eu falei, não existe espaço vazio. Então o papel da igreja, o nosso papel é incentivar e formar, desde criança, as crianças, os adolescentes e os jovens para ocupar esses espaços novamente e começar a fazer a diferença lá. Ser sal e luz, né? A luz só tem efeito se está na escuridão. Se eu acendo aqui essa lâmpada aqui, ó, que diferença fez? Nada. Mas se tivesse escuro aqui, aí ia fazer diferença. Tornaria uma referência. Exatamente. O sal também só faz efeito se ele tá na massa, não? O sal jogado não faz diferença nenhuma. É o poder de influenciar. Né? Exatamente. Então ele tem que estar envolvido com tudo. Você falou sobre o entretenimento. A frase que ouvíamos antes, no passado, era que a televisão era do diabo. Exato. Então isso criou aquela resistência a esse mundo, que é o mundo que entra na casa de todos. Exatamente. A arte está presente ali, que chega a mudar as culturas, ou, né, vamos dizer assim, influenciar culturas. A cultura do brasileiro é muito influenciada, novelas, né, passa, tudo mais. E hoje já mudou um pouco, porque cristãos estão sendo atores, a gente já vê no meio, né, desse espaço aí, pessoas atuando nas artes cênicas, tal, nos teatros, e só que ainda é uma grande lacuna, né? Então o desafio é, como você falou, colocar essas pessoas preparadas, porque a igreja também, ela utiliza da arte cênica. Então se ela utiliza, né, por exemplo, uma peça teatral, e todos ficam admirados com o talento que ali se mostra, e a peça, ela entrega aquilo que ela está propondo, nós vamos assistir, gostamos, por que não essa pessoa lá fora não possa fazer a mesma coisa? Exatamente. Uma peça que exalte a criação, por exemplo, que a mensagem que vai passar é que existe um criador. Exato. Você muito bem falou, e que, querendo ou não, o entretenimento ele vai moldar a cultura, né? Que vai mudar. A gente vai estar na casa de todo mundo, por exemplo. O que a gente vê hoje? Quando a mídia quer mudar a opinião, mudar a cultura de um povo, começa a inserir nas novelas, por exemplo, que a gente tem visto nos últimos 50, 40 anos. Agora, imagina se nós tivéssemos também esse poder de estar no entretenimento para poder fazer uma mudança cultural também. E começar a implementar a palavra do Senhor nesses programas. Imagina o estrago que a gente tem que fazer. Estrago positivo, obviamente. Sim, claro. Mudança cultural. Então, por isso, tem algumas áreas que são mais críticas, né? Por exemplo, arte cênica hoje em dia, a gente sabe que é quase nulo o número de cristãos, de pessoas que pensam como nós, mas se a gente se eximir da responsabilidade, nada vai mudar. Então, a gente tem que incentivar, sim, cristãos a entrarem dessas áreas, né? Mesmo porque tem um preconceito muito grande, mas para mim, de verdade, não tem área errada, não tem área que é só deles, que a gente não pode se infiltrar, se entrar, a gente tem que estar em todas as áreas. Todas as áreas. E por isso, quando a gente fala assim, eu sou político, nem todo mundo fala, eu quero ser político. Pô, se for o seu chamado mesmo, se for a sua vocação, vá-se embora. Mas não abra mão de um dom, um talento que Deus te deu, porque você quer entrar na política, sabe? Porque se a gente focar só na política também, não dá pra mudar. Verdade. Porque a política é o reflexo do povo, né? Então se a gente não muda a cultura, não tem como mudar a política. Eu acredito assim que não há uma área específica que seja tão difícil para que o cristão não possa dar o seu testemunho e mudar. Exato. Eu uma vez trouxe uma palavra sobre comparando a geração de Caim e a geração de Sete, que foi aquele que nasceu depois, foi o terceiro filho de Adão, e que a própria Eva disse, esse ficará no lugar de Abel que Caim matou. Então começou a existir uma geração que buscava a Deus. Mas essa geração que buscava a Deus, ela, quando você compara com a de Caim, ela parecia não ter tanto talento. Por exemplo, a de Caim,
teve Jubal, eu acho que é Jabal, às vezes eu confundo o nome. Ele foi uma pessoa que aprendeu a confeccionar armas. E aí também desenvolveu a forma de morar em tendas, tá? Então ele teve criatividade e tudo mais. O Jubal, eu acho que esse é o pai dos que tocam flauta, diz o texto, e também instrumentos de corda. E o que aqui a gente percebe? Parece que essa geração do lado de lá, com o talento, não estava canalizando, não estava colocando isso a serviço de Deus. E aí a geração de Sete era uma geração que buscava, mas parecia que não utilizava desses recursos. Mas Davi, lá na frente, o rei Davi, ele inventou instrumentos musicais, e aí é onde eu vi Deus utilizar uma pessoa, segundo o seu coração, como assim ele chamava Davi, para remir todos os instrumentos musicais. Porque ainda nesse tempo, há pessoas que acham que tal instrumento não deve se tocar na igreja. Esse instrumento é meio diabólico, não é? Eu fui de um tempo que bateria era o instrumento que mais sofria resistência, né? A bateria. E aí, muitos bateristas tiveram que enfrentar isso, essa resistência dos pastores, mas começaram a tocar. E hoje nós temos grandes percussionistas, temos pessoas que utilizam, né, dessa capacidade para remir esses instrumentos. Então, toda a área, ela pode ser remida quando entra alguém que é servo de Deus e que propõe dizer, eu vou fazer diferente. Eu creio que é assim, deve ter passado no seu coração. Eu vou para a política, sempre que é chamado, mas o meu objetivo é remir esse lugar. Exato. E durante a campanha, muita gente falava, né? Política não é lugar de cristão, porque você vai ser influenciado, você vai ser corrompido. Só que se a gente pensa assim, a gente pode pensar assim em qualquer área também. Se a gente pensa assim, como é que dá para mudar? Não dá para mudar. Se as pessoas de bem, se os cristãos que sabem os valores da gente, quem quer de fato os valores cristãos, aqui na Terra, aqui no Brasil, por exemplo, se eles não se envolvem na política, onde as decisões são tomadas, como eu falo, não tem espaço vazio. Se não for o cristão, vai ser alguém que trabalha contra os cristãos lá dentro. Então, o senhor muito bem falou, a gente tem que estar em todas as áreas para remir aquele lugar, remir aquele meio, porque se não for a gente, não vai ser ninguém, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é, eu não sei de quem é, mas eu li um livro do Dinis de Souza, que é jornalista americano, professor também, que é a última frase do livro, que é assim, se não nós quem, se não agora quando, né? Ou se não formos nós, o corpo de Cristo vai fazer, e se não for agora vai ser quando, né? Ele tem que atuar agora e é o povo de Cristo que tem que fazer. E a desculpa que as pessoas lá de fora dão, quando eu falo pessoas lá de fora, não cristãos, ateus ou até céticos que dizem a religião vai trazer problema, ela é ópio do povo, não é uma ideia meio marxista. Aí vai falar que a religião atrasa, quando os países, principalmente os que aderiram à fé protestante na Europa, são os países mais desenvolvidos. Exato. Porque eles ensinaram o povo a ler a Bíblia, então eles incentivaram que toda a população, como os príncipes alemães, ajudando Lutero, naquele tempo de reforma, a Alemanha tornou uma potência porque houve um incentivo para que todos lessem a Bíblia. Então a educação alemã, a educação suíça, todas elas tiveram influência do cristianismo que os céticos, né, não veem isso. Exato. As primeiras universidades foram criadas por cristãos, né? Por cristãos. Harvard era cristã, Cambridge era cristã, Oxford era cristã. Então, quando a pessoa fala, cristianismo e educação não devem se misturar, a pessoa não sabe nem a história da educação. Não sabe. Não sabe a história da educação. Engraçado também, as pessoas só têm a liberdade para falar que discordam do cristianismo em países que o cristianismo trouxe à sociedade, né? Por exemplo, se a pessoa vai lá para os Emirados Árabes, por exemplo, e fala que discorda do Islã, ela não pode falar isso. Não pode. Não pode. Também. Então, só tem liberdade em países que tem maioria cristã, né? Então, a pessoa também esquece de pensar sobre isso.
que o cristianismo ali anda junto com a democracia. 100%. 100%. Liberdade de opinião. Os países que têm democracia hoje no mundo são países que antigamente, ou até hoje em dia, tem maioria cristã, né? Países que veio da reforma protestante ou que vieram do catolicismo, como o Brasil. Então, assim, só países cristãos a pessoa tem a liberdade de discordar da religião. Então, é engraçado, né? A pessoa fala isso, mas não sabe nem olhar para a política, olhar para... Exatamente. Eu acho que falta um pouco de interesse de se aprofundar para não falar bobagem, né? Eu vou conhecer todo o assunto para eu não entrar só nesse lado como se fosse para atacar sem exato argumento para isso. Exatamente. Por exemplo, eu sempre vejo o seguinte, a ciência, voltando a falar da ciência, ela sofreu com a religião, né? A Igreja Romana, ela proibiu que postulados fossem publicados, porque ela não queria que fosse daquela forma, como Copérnico, que disse que a Terra é ela quem dá a volta em torno do Sol, mas a Igreja Católica, né, desculpa, a Igreja Romana, dizia, não, é o contrário, é o Sol que gira. E ele teve que, não, eu não vou brigar mais, porque senão arruma um problema, é um poder, né, é um poder. Então estava tudo inserido, política, religião, né, então assim, ia trazer problema e ele, como cientista, se calou. Já o Galileu Galilei não, teve posicionamento. O que é que eu vejo hoje? Por exemplo, a ideologia. A ideologia do público LGBT, que ia mais e não sei o que mais, né? Toda vez acrescenta uma letra, eu até brinco diz assim, IOF. Ainda estão colocando o IOF aí pra gente, tá vindo esse povo, tá? Lá na Câmara sempre tem discussão, a pessoa bota uma sigla, não é essa sigla, é outra, sempre tem isso. Nossa. Hoje eu acho que é LGBT APN+, eu acho, não é? Nossa, mudou assim, já tá bem diferente. Sempre, todo mundo tem uma parece uma fórmula que não tem fim, né? Então, o que é que eu vejo hoje? A ciência, ela se dobra diante da ideologia. Com certeza. Ela venceu vamos dizer assim, esse preconceito religioso que existiu. Existiu. Houve uma resistência para que a ciência não publicasse tal coisa, porque a igreja achava que tinha que ser daquele jeito. Mas a igreja não se desfundiu do Estado, se separou, isso foi muito bom, né? Então, na história. E aí, hoje, é a ideologia que diz assim, olha, o nome dessa nova, surge agora uma espécie de comportamento, de mudança comportamental e também biológica para eles, que é a disfunção sexual. Então, alguém nasce com um sexo, mas... Não, eu acho que eu estou no sexo, no corpo errado. Então, eu sou homem, mas estou no corpo de uma mulher, ou sou uma mulher e estou no corpo de um homem. E a ciência está se dobrando, né? Conseguindo até colocar um termo técnico para esse tipo de comportamento, enquanto a gente sabe que não tem como mudar. Se a ciência se baseia na verdade, é claro, é fato, é negar um fato, é que biologicamente a pessoa nasce com... Exato, o SX ou XY, né? Isso não tem como mudar. É imutável. Você vê também a ciência se dobrando. Exato, assim. A ciência que publicam matérias, que publicam jornais, journals, né? Só para aparecer, só para ter repercussão, eles se dobram a essa ideologia que tenta engolir todo mundo, né? Por quê? Porque hoje a ideologia ficou tão forte, esse tipo de ideologia, que se algum cientista tenta publicar, algum pesquisador tenta publicar uma pesquisa que vai dizer o contrário, muitas vezes não é nem permitido publicar, né? Muitas vezes a academia não vai nem deixar ser publicado. Isso, não irá publicar. Então, assim, com certeza a ideologia tem engolido de uma forma gigantesca só para tentar encaixar numa agenda ideológica, né? Infelizmente, mas a gente sabe que a verdade ela é imutável, a pessoa nasce homem ou nasce mulher, e muitas vezes a pessoa que se acha no corpo errado é muito mais do que, como é o termo técnico que você falou? Disfunção sexual. Disfunção sexual é muito mais problema mental mesmo, né? Tem países que tratam como isso, um problema mental, e por conta disso dão atendimento para a pessoa entender que o que ela está passando é um problema mental e nada mais disso. E se ela for tratada, ela consegue de fato
resolver aquele problema, né? Só que quando tem a ideologia não permite que você chame o problema do que ele de fato é. Então a ideologia não deixa que você chame isso de problema mental, de uma confusão mental que você está... E quando você não recebe o tratamento, não tem como melhorar, né? Exatamente. Então você não tem um tratamento psicológico, psiquiátrico que você deveria ter, e nem um tratamento, quem sabe, que de fato resolveria, que é a palavra do Senhor, para tratar esse pecado, né? Que é um pecado. Então não tem nem como resolver. E por não, digamos, se encontrar um limite para isso, então não é só apenas da questão comportamental, sexualmente falando, mas hoje também as pessoas estão dizendo que são animais, Essa aí é doença pura. ou árvores. Eu sou uma árvore, só que eu tenho um corpo humano, mas eu sou uma árvore. E eu vi uma vez um jovem no vídeo dizendo, por favor, não nos tratem como doentes mentais. Pois é. E assim, se isso não for uma crise psiquiátrica, meu amigo, eu não sei o que é, velho. Também eu não sei, sim. Gente que pensa assim tem que ser tratada e eu falo isso não para tirar onda com a pessoa. Não, falo isso para de fato resolver. Pô, uma pessoa que acha que é um animal, uma pessoa que é homem, acha que é mulher, é problema, é psiquiátrico, tem que ser tratado. Se for tratar, a gente consegue resolver. Mas quando a pessoa fica se negando, não tem como resolver, né? A gente tem que... E o mais engraçado é, eu não tenho... Se a pessoa de fato quer se achar um homem, quer se achar mulher, ok, se acha. Mas ela quer impor pra gente, né? Isso. Se você não achar, eu vou te processar. Então, assim, a pessoa, não basta ela querer viver no mundo de Alice no País da Maravilha, quer que a gente viva com ela lá. E esse é o problema. Se ela quiser viver lá, fica na sua casa, tranquila aí, o problema não é meu. Mas ela quer impor pra nós que nós também temos que viver lá. Ela quer, por exemplo, quer forçar que, por exemplo, a nossa filha, nossa irmã mais nova, frequente o mesmo banheiro desse pessoal. É isso. Entendeu? Então, assim, isso é o que eu não concordo, isso é o que eu acho que é errado e a gente tem que falar. É errado e acabou. É errado e acabou, é problema mental e acabou, é pecado e acabou, né? Então... E também há, né, para pastores, né, esse tipo de bombardeio de que tem que aceitar, porque, como você está falando, existe o respeito como ser humano. Exato. Nós nunca iremos faltar respeito. Como pastor, não posso faltar respeito com ninguém, até bíblico. Eu preciso dar toda a atenção e respeito. Aconteceu que eu estava em um velório e eu notei que um jovem que estava nesse sepultamento era um jovem que eu conheci, adolescente, menino, né, no seu corpo de menino, mas ele se afastou de Jesus e se viu homossexual e depois foi fazendo mudanças no seu corpo, né, colocando hormônio. Então hoje ele está caracterizado como uma menina. Mas eu disse o nome dele, eu fui até ele, apertei na mão dele e disse o nome dele de homem, que eu conhecia. Posso te chamar pelo seu nome de homem? Ele disse, pode. Mas eu não estou querendo faltar respeito com você. Mas eu te conheci, o seu nome masculino. E graças a Deus ele entendeu isso. Claro que eu falei isso baixinho, foi só entre eu e ele. Mas eu lembrei dele e disse, fulano, tá? Eu vou te chamar pelo nome de homem. Ele disse, pode, pastor. Me deu um abraço. Então, assim, o respeito, nós vamos ter. Exatamente. Carinho. Mas como você falou, eu não posso engolir isso. Exato. E se perguntar, você acha que eu estou correto? Não, não tá. Se perguntar pra gente, obviamente, né? Então, assim, respeita, mas não concorda com o lado dela. Exatamente. Exatamente. E já houve casos também, outras pessoas que saíram daqui, eu disse, olha, quando você quiser voltar, ser abraçado, vai ser recebido com todo carinho. Mas você sabe que eu não concordo com a sua prática. Ele, eu sei. Então, mantemos assim, né, a amizade, mantemos assim esse vínculo, mas que não é para que ele force eu a aceitar. Exato. Cada um na sua e graças a Deus a coisa tem caminhado bem. Exato. Mas vamos lá falar um pouco aí sobre a sua vida na política. Você percebe que, digamos, há um certo preconceito com você, uma certa perseguição por você ser cristão lá? Ou isso não existe? Tá tudo bem? Você não, assim, tirando de boa? Tem, não explícito, não falam, né? Você é cristão, não gosto de você, não falam isso. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não sabia e que me pegou de surpresa, até assustou um pouco, é que a Câmara do Recife, Municipal do Recife, a gente até, assim, fala brincando, mas é algo sério. Aquilo ali, no primeiro semestre, principalmente, até no segundo semestre a gente nem votou sobre isso, né? Mas no primeiro semestre, toda semana tinha uma votação sobre terreiro de macumba, para ser
patrimônio imaterial da cidade, ou para dar medalha para algum pai de santo. Então, assim, volta e meia, tinha o pessoal todo vestido em branco lá, dançando. Teve uma vez que o pessoal levantou, ficou dançando, cantando também. Então, assim, tem esse aspecto, quando fala, política e religião não devem se misturar. Só falam isso pro cristão, né? Pro Porque cristão. eles é o tempo todo, tem que ser. E outra, eu falei, não vou votar. Teve uma específica, bem no começo do mandato, eu falei, não vou votar, mas peraí, pô, é uma medalha pra ele. Eu falei, não vou votar porque isso vai de encontro à minha fé, não consigo votar, pra mim é errado e acabou. Não, tá errado, não tem nada a ver. Então, assim, teve que ter esse tipo de pressão. Claro, com o tempo eles perceberam que eu não ia votar de jeito nenhum nesse tipo de coisa. Eu votei contra, obviamente. Quando era pra fazer o patrimônio terreiro, o patrimônio imaterial da cidade, fizeram a mesma coisa. Besteira, vota aí. Eu falei que não ia votar porque ia de encontro à minha fé. Eu achava errado, mesmo assim, pressionado. Não, tem que votar. Claro que eu não votei de novo. Então, assim, tem esse tipo de coisa, sabe? Mas não tem algo nada explícito falando, você é cristão, você está errado, eu não gosto de você por causa disso. Não tem isso. Mas a gente percebe que às vezes quando a gente vai fazer algum discurso também sobre isso, o pessoal olha, dando de olho, dá algumas indiretas. Então tem. A gente sabe que tem. Eles não falam, mas tem. Se você, digamos, for abrir uma sessão e começar aquele trabalho naquele dia, você pode fazer a oração sem problema? Você já teve essa momento? Pô, se eu nunca fiz, não, mas se eu quiser entrar lá e fazer, não tem problema nenhum. Mas assim, um episódio que eu lembro, eu não era nem vereador ainda. É a vereadora Marília Reis, da família, do nome aos bois. Ela tinha uma Bíblia, até hoje, não sei nem se tem hoje a Bíblia lá? Tem, não tem? Ela pegou a Bíblia, falou que não era lugar de Bíblia lá. Eu soube dessa história. Pronto, levou pra casa, tirou de lá, então tem esse tipo de coisa. E teve uma votação, ano passado, acho que o pessoal vai lembrar, que o Sintep, que é o sindicato dos professores aqui do estado de Pernambuco, queria proibir intervalo bíblico em Sim. Teve toda essa questão, a gente entrou no Ministério Público contra isso também, e não foi pra frente, graças a Deus. Então, por conta disso, pensando nisso, a gente apresentou um projeto para garantir o intervalo religioso das escolas. Qualquer religião, eu não botei bíblico, né? Sim. Qualquer religião, intervalo bíblico. Intervalo religioso. Exatamente, intervalo bíblico estava esse religioso, obviamente. A gente botou lá para votar. No dia anterior, eu tinha 23 votos, eu liguei para todo mundo para a gente ter os votos para aprovar. No dia da votação, teve uma ligação lá para o partido da esquerda, PCdoB, PT, PSOL, PSB também, que é o partido do João Campos, do prefeito. Articularam para não aprovar, para reprovar mesmo um projeto que ia dar direito aos alunos cristãos de fazer o intervalo bíblico nas escolas, né? Então a gente apresentou o projeto, foi votado e eles reprovaram, né? Então assim, ter algo mais claro do que esse preconceito com os cristãos, do que reprovar um projeto para dar o direito deles se reunir, essa foi a prova clara disso, né? E até parece que, digamos, vamos chamar de minoria, que é uma minoria vamos falar da religião afro, elas não expressam isso, essa vontade de fazer um momento de intervalo para o culto delas, porque parece assim que ela não consegue aglomerar e encontrar pessoas que simpatizem, queiram. Então, mas o evangélico, né, ele consegue. Aí aquela coisa, já que eu não consigo, eu quero proibir quem consegue, mais ou menos isso, né? E eu deixei claro no projeto, não é só para os cristãos. Quem quiser fazer, vai poder fazer. Aí, não, você quer beneficiar os cristãos. Eu falei, não, gente. Se a gente faz porque tem gente para fazer, ok. Mas se você quiser tocar o teu tambor aí, pode tocar à vontade. Só que eles reprovaram o projeto justamente por causa disso, né? Se eu não posso, ninguém pode. Se eu não consigo, ninguém deve conseguir também. É o pensamento deles. Aí reprovaram o projeto. E depois desses dados que nós tivemos que os evangélicos cresceram, então eles estão pensando nisso, olha, eles estão em maior número, a gente faz de tudo, dá para crescer junto, mas não dá para acompanhar esse crescimento. Eles são uma minoria barulhenta. É isso que eu percebo, sabe? Ainda mais... São poucos, mas fazem mais barulho. Faz muito barulho e botam medo, não pela religião, mas botam medo de ter algum... Por exemplo, tem vereador lá que às vezes se sente desconfortável de votar contra esses projetos para não desagradar essa turma, né? Então eles botam medo nesse pessoal. Então, assim, é triste e às vezes tem que meio que se peitar mesmo. Falar assim, eu acho errado, não vou votar e acabou. Entendeu? Sim. Então, é assim. E a sua amizade com políticos que seguem outras religiões e tal,
em momentos de oportunidade você já teve de orar por alguém, de falar de Jesus? Já falei, assim, me dou bem com as pessoas lá. Tem um ou outro que não, né, que Tem ateus, bastante ateu? tem, bastante não. Tem um ou outro, agnóstico. A maioria são os cristãos. A maioria são os cristãos, gente que já foi da igreja e não tá mais, então vamos voltar, né, já conversei sobre isso. Tem gente que são de outras religiões também, tem pessoas que são de outras religiões. Mas quando tem a oportunidade, conversa. Eu tento conversar, tento entender. Já chamei pra igreja, vamos voltar pra igreja. Tem um vereador lá que passou 6 anos na igreja, mas hoje tá afastado, falando, vamos voltar, tá na hora de voltar. Tipo assim, volta e meia eu tento, sabe, conversar com eles. Porque eu acredito também que assim, acredito não, né? Deus fala isso, Sim. que nós somos missionários, né? Isso. É o ID, né? Seu campo missionário é na política. É o ID, o indo, né? Então assim, a missão não é só pra fazer na África, na Ásia. A missão é pra fazer também lá, óbvio, super importante. Mas fazer também onde nós estamos, né? No contexto que nós estamos. Então se você tá no teu colégio, na tua faculdade, você é um missionário lá. Se você é um político, você é um missionário lá. Então é nosso dever, né? Não é um a mais, é o dever da gente fazer isso. É o dever. Exato. Tem um pensamento também errôneo que as pessoas têm em relação ao cristão na política, que acha que o cristão entra na política para favorecer somente os evangélicos. Que é totalmente isso aí, não existe na prática. Você foi eleito representando quem votou em você, até quem não votou. Exato, representando a cidade inteira. Cidade inteira. Para trabalhar para a cidade inteira também. Não é à toa que, por exemplo, quando chega um requerimento lá no gabinete para tapar buraco de rua, ou para fazer capinação, ou para resolver problema de falta de remédio, eu não pergunto, qual é a tua igreja? Exato. Não sei agora, né? Conta aí, você é cristão? Não pergunto isso. Exato. São 94 bairros na cidade do Recife. Nós temos requerimentos para 87, quase todos os bairros. Claro, a gente quer buscar 94, né? Então, sem distinção de onde a pessoa é, da religião da pessoa, é para melhorar a vida do recifense como um todo, né? Que bom que isso está mudando, Tiago, porque até quando vinham pessoas, que na época de campanha eles aparecem nas igrejas, né? Eu estou conhecendo agora, estou tendo o primeiro contato mesmo. Mas a gente conhece alguns que se candidataram, que ganharam, outros... Fala os nomes, tô brincando. Brincadeira. Não. Tô brincando. Mas assim, o que é que a gente percebe? É que parece que eles querem trazer uma proposta assim, olha, para essa igreja. Olha, É o que mais tem, infelizmente. é para a cidade, a gente quer para a cidade, para melhorias, de um modo geral, da vida do cidadão. Exatamente. Você é um político que representa o povo, né? Povo, exatamente. Claro, nada de errado em falar, pô, se eu ganhar, vou ter um olhar especial pra cá. Nada de errado com isso. Mas não seja só isso, né? Exatamente, entendo com certeza isso. E tem uma visão também, acho legal, tem um livro chamado Cristandade Pura e Simples. Não é o do C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples, é Cristandade Pura e Simples, que fala da importância de ter cristãos no meio público também. É o Douglas Wilson. Esse livro é bem bom, é um branco com uma cruz preta. Ele é novo aqui no Brasil, esse livro. Ele é bom porque ele fala da importância do cristão na política, porque ele fala assim, nós somos cristãos, nós sabemos que o que está na Bíblia é o melhor para nós, né? Sim. Por isso que a gente segue. Se não fosse isso, ele não estaria seguindo, né? Então, a importância do cristão estar lá é porque ele vai querer aplicar o que está na Bíblia na vida pública também. E assim, independente se vai ser para um cristão, se vai ser para um ateu, se vai ser para um espírita, se vai ser, enfim, para qualquer religião. O que nós acreditamos, ele é melhor para toda a sociedade. E quando a gente aplica o que está na Bíblia para todo mundo, vai ser um benefício de toda a sociedade também. Então, se a gente não faz, por exemplo, eu sou cristão, estou na vida pública, mas acho que tem que separar política da religião. Isso é um pensamento errado. As pessoas pensam ainda. Exato, é um pensamento errado. A gente tem que aplicar o que a gente aprende na Bíblia, na palavra do Senhor, na vida pública também, porque lá é o correto. O que está aqui os preceitos, os princípios são os corretos. Isso. Então, se a gente aplica isso na vida pública também, todo mundo vai se beneficiar, porque é o correto e é o melhor, né? Exatamente. Então, acho que tem que ter essa mudança de pensamento também na mentalidade dos cristãos que estão na política. Eu não sei se você já enfrentou isso, talvez alguém da sua igreja local possa perceber que quando você quer, digamos, eu vou instruir em algo aqui no meu trabalho em equipe, e aí alguém fala, ô Tiago, né? No caso, para mim, podiam dizer pastor, não mistura, né, a política com a igreja local, porque esse termo político, o conceito dele vem de polis, que é as cidades que eram administradas. Então,
num conceito assim bem mais simples, eu já ouvi um pensador falar que política é a arte de administrar. E aí nós trazemos a administração para dentro do mundo eclesiástico necessário. Né? A gente tem que montar a equipe, a gente tem que fazer o trabalho com todos e desempenhar funções, delegar. Isso é a administração ou administrativo. E aí vem aquela coisa que parece pejorativa, assim, a política carrega esse pejorativo como algo ruim. Eles, isso é política dentro da igreja, favorecendo uns, outros não. Né? Porque quando fala isso também em outras áreas, no futebol, no futebol, tá vendo? Tá tendo política no futebol. Politicagem. Aí criou o termo politicagem. Como é que você lida com isso, com essa coisa pejorativa da política? Quando a gente escuta política, a gente já pensa em candidato, né? Candidato A, candidato B, vereador, deputado, senador, prefeito, presidente. Só que isso de candidato, o que é política, mas eu acho que é só a ponta do iceberg. Porque a política é só um reflexo da cosmovisão do povo, de como as pessoas enxergam determinados assuntos. Então, quando a gente fala política deve ser um assunto na igreja, não é política de candidato A e B. Exatamente. É política dos ideais, dos princípios, da cosmovisão. Isso é o que a gente está falando. Porque se a igreja ensina sobre, por exemplo, aborto, sobre liberdade econômica, a Bíblia fala sobre tudo isso. O provérbio fala sobre isso. Exato. Se a gente fala sobre casamento, se a gente fala sobre amizade, se a gente fala sobre, enfim, deixa eu ver outra princípio. Sobre propriedade. Propriedade privada ou não. Isso. Indiretamente ou diretamente, a gente também está ensinando sobre política de candidato A ou candidato B. Só que a gente não vai para o púlpito falar, vote nele. Vote, a gente não vai fazer isso. A gente vai ensinar o princípio que vai direcionar. Exato. É um desafio não associar com quem defende. Exato. Mas a gente tem que falar. Eu, como pastor, eu digo, olha, princípios que você está falando, valores. Nós estamos conversando já há um tempo aqui e a gente não falou de partido nenhum. Exato. A gente não está apontando ninguém. Exato. Né? Isso é que é saudável. A gente tem que falar sobre ideias que nós cristãos defendemos, ideais, né? Então, os princípios, os valores. Família, propriedade, a liberdade, a vida. São princípios, independente se alguém defendeu mais do que outro, né? Isso aí cabe à pessoa que defendeu. A gente procura pedir a Deus, né? Agora falando assim, numa intervenção divina para a nossa cidade ou para o país, seja que tenhamos esses princípios preservados. Exato. Se até uma pessoa que a gente nem imaginava, ela não é simpatizante, digamos, da direita, que a gente imagina que a direita defenda mais esses valores do que a esquerda. Aí, de repente, para surpresa, digamos, alguém da esquerda defenda esses valores. E ele defenda mesmo, né, na prática, mostrando já em testemunhos que ele já defendeu. Então, é o princípio que vale. Exato. É o valor que vale que ele está defendendo. Não é pelo candidato. Exato. Eu acho que se ele defender esse princípio que a gente falou, muito difícil ele vai ficar na... Mas, com certeza, é o princípio. E outra, se a gente ensinar para a igreja como um todo, aborto é errado. Se ensinar para como um todo, propriedade privada é algo instituído por Deus, deve existir. Enfim, a gente vai ensinar esses princípios para a igreja, consequentemente a pessoa vai saber qual político representa mais aquilo ou não. Então, né, alguém vai chegar no púlpito e falar, vote nesse aqui, não vote nesse aqui. Então, assim, é algo que a pessoa, se tiver dúvida, ela vai entender. A gente dá, né, falando agora como pastor, a orientação de busca esses ideais. Vejam pessoas que preservam esses ideais e que não só preservaram no passado para se eleger e depois mudaram de ideia. É bom acompanhar o histórico desse candidato, se ele continua ainda firme nesses valores. Até porque, por exemplo, durante a campanha, eu não fui para a igreja para subir no púlpito e falar, votem nele, né? Ótimo. Na minha campanha eu fiz questão de todo domingo só ir para a minha igreja. Porque assim, não é que eu acho errado visitar outra igreja, só que eu não queria ir para uma igreja e a pessoa falar, só tá visitando para ganhar voto. Essa é coisa que eu não queria. Então, todo domingo eu fiquei na minha igreja durante a campanha inteira. E assim, eu até não concordo muito quando a pessoa vai na minha igreja nunca foi lá, nunca. Aí chega lá do lado durante a campanha,
opa, sou eu, candidato, amigo da igreja. Então, assim, até isso eu não gosto de fazer. Então, por isso que eu tô falando, são os princípios que a igreja, que o pastor vai ensinar para o povo e eles vão identificar quem é o candidato que mais representa de fato esses princípios, né? Exato. Assim, é algo natural, não é algo forçado de cima para baixo, né? Agora, dando um pouquinho de nome aos bois, porque são pessoas que eu admiro, por exemplo, você admira o Nicolas? Com certeza, Nicolas Ferreira foi inspiração, assim, uma das inspirações, porque foi eleito com 24 anos. Isso que eu ia até lhe perguntar, eu acho que ele te inspirou mesmo. Não, inspirou demais no começo de 2020, 2021, ainda inspira, né? Ainda inspira de uma forma, obviamente. Ele me apoiou na candidatura aqui para vereador ano passado, foi o candidato dele aqui, então assim, a gente criou uma relação, a gente tem uma relação de amizade hoje em dia. Foi um cara que, pô, aprendo muito toda vez que tô com ele, conversando. Eu soube, parece que o pai dele é pastor. Pastor Edésio, É da Désio. Igreja Graça e Paz. E ele fala que ora por ele toda manhã, ele se encontra com o pai ou por telefone, eu não sei, mas o pai cobre ele em oração. Não. Isso é imprescindível, né? Algo que tem que acontecer mesmo. Não, exato. Então, assim, Cobertura de oração. inspira bastante, assim, gosto muito dele. Não só na política também, mas como ser humano, sabe? Como ser humano. Ele é uma pessoa, pô, gente boa demais, humilde. Pô, é o político mais votado do Brasil, né? O deputado mais votado do Brasil na última eleição, um dos maiores políticos do Brasil hoje em dia. Só que ele continua como era antes, sabe? Gente boa, humilde. Exatamente. Muito bem preparado, né? Argumenta muito bem suas ideias. Exato. E é realmente uma inspiração, porque muitos jovens possam, como Exato. você fez, que outros digam, olha, eu também quero, eu vou para lá para preservar valores. Exato. Eu vou lutar pela família, vou lutar pela vida, a liberdade. É. Isso é bom. Só quem ganha é o país, né? Exatamente. Quem Então, ganha é a nação. pô, ele, assim como eu, como você muito bem falou, muitas pessoas quiseram entrar na política por conta dele. Então, assim, é um legado gigantesco que ele tem deixado aqui no Brasil. E não é uma coisa que a gente está construindo tudo isso para dizer, então você quer que o país se torne evangélico. Não, por exemplo, o Japão é budista, mas tem princípios, tem uma moral, né, valores que milenares estão sendo preservados. É um país que funciona, né? País que funciona, está dando certo e não é cristão, é budista. Então, não é fazer uma ponte para dizer tem que ser evangélico, o país tem que ser evangélico. Não, tem que ter pessoas que realmente defendam esses princípios e valores. Exatamente. E se for, melhor ainda, né? Se for, claro. Né? A gente Mas vai... não quer impor essa religiosidade. Exatamente. Que você esteja. Sem impor a religião, porque a gente ora por isso. Você, como cristão, já deve ter ouvido falar que o Brasil ainda vai ser um celeiro de missionários, né, para enviar para o mundo inteiro, vai ter um avivamento. Eu não sei se você é de origem presbiteriana. Presbiteriano. E hoje, o Brasil já alimenta a Europa com missionário. Inverteu, né? Antes era de lá para cá, agora é de cá para lá. Então o Brasil tem sido um celeiro de missionários, de evangelistas no mundo todo. Tem missionário para os Estados Unidos já. Porque já está virando pós-cristão. A Europa já é um continente pós-cristão, tendo para África, para Ásia, para Europa, para Oceania, enfim, do Brasil, né? Então missionário no mundo todo, levando a palavra de Cristo aqui do Brasil. Sim, e uma das áreas que eu incentivo para os jovens é a área esportiva, né? O esporte, a área que ele pode encontrar uma porta aberta, né? Com certeza. Um jovem faz um teste aí num dos times da cidade, depois vai crescendo, ele mantém esse testemunho, ele é um missionário, ele pode aproveitar ainda mais muito o futebolístico também, que é podre. Eu jogava futebol quando era novo, joguei no Sport, joguei no Santa, e é um meio complicado, viu? Mas pra nós aqui, você torce por que tem? Torço pro esporte. É a primeira desagita aqui dessa reunião. Eu sabia que era é porque tem uma música antiga cristã que diz: levarei eu também minha cruz. Não, mas diga-se de passagem, no penúltimo jogo contra o Sergipe, na Arena, eu fui. Você estava lá, mas para torcer contra o Santos? Não. Sério? Eu sou pé quente. É um cara legal. Sou pé quente, aí eu não fui no último jogo e empatou. Foi por isso que empatou, entendeu? Tem que ir lá. Próximo jogo aqui eu vou e vai ganhar de novo, entendeu? Sou pé quente. Último jogo do Sport. Ajude, vamos sair dessa situação. O Lucas falou que nem vai ter Crocs. O teu time tá numa situação, também bem crítica. O último jogo que eu fui do Sport foi na final do Pernambucano, fomos campeões. Último jogo do Santa, venceu.
Então acho que eu sou pé quente. Sou pé quente demais. Você faria isso também pelo Náutico. Então você é defensor do Pernambuco, do futebol Pernambuco. É isso. Vou pro próximo jogo do Náutico que eu vou também, quando tiver, que não seja domingo. Vou e vai ganhar também. Eu acho que esse sábado tem jogo do Náutico. Vou na frente e vai ganhar. Tu vai ver. Anota aí, ó. Você é o contrário do Mick Jagger, né? Exato. Ele é pé frio, eu sou pé quente. Eu sou o Jag Mickey, exato. Que ele vai, o time perde. Então a Inglaterra não quer mais ver ele no estádio. Aí vai o Mick Jagger que fala, vai torcer contra o time, né? Não, mas sou esporte, mas fui pro jogo, sou pé quente e é um meio depravadíssimo, viu? Nossa, já desde a pessoa com 13, 14 anos é um meio difícil de ser cristão. Então se tiver crente de verdade nesse meio é importantíssimo que você estar nesse meio. No esporte, assim, no futebol, nas artes marciais, eu conheci um missionário capoeirista, como ele fazia uma ponte, assim, de excelência do que ele aprendeu no mundo da capoeira com a evangelização. Pô, que legal. Então, muitos jovens eram atraídos, é um esporte popular, né? Um esporte aqui no Brasil muito difundido, e aí ele aproveitava para evangelizar. Eu digo, isso aí é o que a gente estava falando do início, redimir, né? O cristão entrando para redimir as artes, redimir o esporte, redimir várias áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Também. Não tenha uma que a gente possa dizer assim, não, é do diabo e não tem jeito, né? Tem que entregar o diabo porque não tem jeito. Não existe essa área. Todas elas um cristão pode redimir. Exatamente. Fazer a reconquista. Exatamente. Está o nosso espaço lá. Tiago, estamos chegando no final. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Obrigado, pastor. A gente tem conversado nesse podcast. Muito bom lhe conhecer. Os nossos cultos, quando quiser vir, Seu prazer. Participar, fica à vontade. Sem que você não vai pedir público, como você falou, né? Aí Exatamente. Tranquilo, vai estar ali. Ligar aqui em cima. Vai estar ali recebendo a palavra e tudo mais. Muito bom isso. Sucesso, Bem, na sua vida pública, como político. Ore por mim. Isso, você necessita de orações. Vamos sempre orar. Lembre, você que está assistindo, ore pelo Tiago Medina, né? Para que Deus esteja usando você. E outros, né, também, que eu sei que são cristãos, que também estão junto com você. Exato. Para fazer a diferença na nossa cidade. Amém, pastor. Obrigado pelo convite. Foi um prazer poder participar aqui. De verdade, muito obrigado. Muito obrigado. Então, nos despedimos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um grande abraço.